Olá, gente! Vamos chegando hoje numa live maravilhosa. Quem for chegando aí, vem me diz um oi para eu ver que vocês já foram acionados, que vocês já estão sendo avisados aí pelo Instagram. E eu quero dizer que hoje estou muito feliz porque eu tenho uma convidada muito especial. A gente vai estar falando de um tema muito especial. É um tema onde que eu acredito que vai impactar muita gente, especialmente vai poder linkar você, a sua identidade. Nós já falamos o primeiro e segundo passo, que nós falamos sobre o que fazer, recalcular a rota nesse momento. A primeira, anteontem eu falei do primeiro passo, de você mapear o teu estado atual, mapear como você está, como estão as áreas da sua vida, ter coragem de se olhar, coragem e ter humildade para falar assim, caramba, eu preciso muito melhorar minha conexão com Deus, eu preciso muito melhorar minha conexão comigo mesma, com o próximo, com o cônjuge, com os filhos, com a minha casa. Para cumprir um propósito de Deus nessa terra, nós precisamos cuidar de todas as áreas aí da nossa vida. A começar da nossa conexão pessoal com o nosso Deus, que é tão maravilhosa, né? Sejam bem-vindos, estou vendo vocês chegando agora. Vai falando para mim de onde que você é enquanto eu tô dando a introdução, que eu já vou chamar a nossa convidada de hoje. Ela é muito especial, uma pessoa que eu acompanhei um histórico ano passado lindo de resgate, de conexão com o Pai e de resgate da sua identidade, porque ela foi livre de travas de rejeição. A rejeição é algo que deturpa a nossa identidade. A gente vive de mimimi quando está se sentindo rejeitada, a gente vive se vitimizando, a gente é cheio de autocomiseração, a gente é cheio de problemas. Isso, vai falando onde que você é. Tem gente de Itajaí, aí que eu tô vendo, de Itiutaba, né? Tupã, Criciúma, sejam bem-vindos. Olha só, não tem como a gente conseguir ser pleno na nossa identidade em Cristo, entender Deus como Pai quando a gente não ressignifica as nossas muito. Ó, faxinal do Soturno, RS, a cidade da Liana. A Liana já vai entrar aqui com a gente. Master Coach também. Uma mulher cristã, uma mulher que entrou num nível de busca de conhecimento de Deus muito especial de 2019 para 2020. Essa live é para você. Vamos lá agora, fala se melhorou. Tentei mudar a internet aqui. Faz um joinha se tiver boa a internet, se você tá me ouvindo bem, se tava melhor antes. Pessoal de Tocantins, lá de Colinas, tá aí chegando. Que legal. E agora, gente, ainda tá travando? Tá travando ou tá dando certo? Quem tá, vai me falando. A Ellen disse que tá ok. Melhorou, Márcia? Que bom, que bom. Então eu vou ficar com essa internet aqui, que às vezes eu mudo por umas 3 aqui até achar que tá melhor hoje. Haha, tá bom agora, show. Bora começar então, eu vou aceitar a nossa convidada de hoje. Eu sei que vocês estão chegando, esse é um momento muito especial. Antes dela entrar, então, vou fazer aqui rapidinho a minha retomada. Primeiro passo, você mapear o seu dia de hoje, ter a coragem de se enxergar, coragem de dar uma nota para você de 0 a 10 e entender o feedback. A nota que você está baixa, a nota que você mais dá justificativa de porque você não muda. Pode ser na área da sua saúde, pode ser assim da sua... você não está satisfeito com o seu peso, com a saúde, sua energia e disposição, ou sua conexão com Deus, ou na sua área conjugal, ou com seus filhos,
ou na profissional, ou na financeira, ou na emocional, não sei qual. O primeiro passo é se enxergar e falar, peraí, a área que eu preciso dar foco urgente é qual? Que se você der foco, você vai ajudar todas as outras a melhorar. Identificou, falamos muito no primeiro dia, o segundo dia nós falamos o segundo passo. É o estado merecido, o estado conquistado por Jesus na cruz, onde qual o estado que você merece viver. Se você tivesse com nota 10 em todas as áreas, como estaria vivendo esse período de quarentena? Como que você ia estar com as pessoas que você ama? Como que você ia estar hoje vivendo aí? Como que é seu relacionamento amoroso? Como que você ia estar se organizando nas finanças para você aproveitar ao máximo? E hoje a gente vai falar de como eliminar travas emocionais. Porque às vezes você quer mudar a sua saúde e você tem uma trava, igual eu, né? Até ano passado, gente, no último ano, 2019 para 2020, dentro de um ano, eu reduzi 22 quilos. Aí o que acontece? Ah, obrigada, meu amor. Meu amor disse que a internet tá boa agora. E aí ele aproveitou para dizer que eu tô linda como sempre. Obrigada, ó. Beijo. Então, quero te falar o seguinte, as travas emocionais são aquelas coisas, sabe quando você tem um freio de mão puxado, você quer sair do lugar e não consegue? Então, tem algum amigo ou amiga sua que fala assim, cara, ela quer sempre perder peso e não consegue, ela quer sempre buscar Deus, mas ela tá sempre morna, não consegue, sabe? Alguém que tá sempre meio que pega agora esse aviãozinho e manda para essas pessoas, que se elas estiverem na internet, logo elas vão poder ver ou ver essa live depois. Então não perca tempo, já ajuda quem precisa. Faz a tua parte, seja generoso, generosa. Uma live, eu tenho gente que tá comigo, a Liana é uma, se alguém um dia não tivesse enviado um áudio para ela, não tivesse avisado de uma live para ela não faria live, não seria minha coach, não teria mudado a história dela, não teria tão conectada com Deus. A gente não tem noção o bem que a gente faz, às vezes, porque avisa um amigo, avisa uma amiga que tá tendo uma live que pode mudar a vida dela. Essa é uma live transformacional. Se você ama alguém, se você tem por consideração alguém, pega esse aviãozinho ali e envia para as pessoas que você mais ama ou que você considera que vai ser importante, tá? Nós vamos falar de tirar as travas da rejeição e todos temos. Ah, não sei quem, todos temos. Então, o que eu vou te falar? Tem gente que depois de uma live dessa pode conseguir emagrecer, tem gente que depois de uma live dessa vai conseguir prosperar, tem gente que depois de uma live dessa vai conseguir ouvir a voz de Deus porque nunca conseguiu ouvir, tem gente que vai sentir a presença de Deus, tem gente que vai mudar o seu casamento depois disso, tem gente que vai acontecer com tanta coisa com as pessoas que pode acontecer, e se for o seu amigo, sua amiga, já chama lá, e se for você, de repente é você. Então não se auto-sabote, fique aqui até o final, porque a convidada de hoje é muito especial e o que Deus fez na vida dela, se você honrar aqui, vai acontecer na sua. O Senhor despertou Liana para um novo tempo e ela nunca mais foi a mesma. Né? Então é incrível o que aconteceu na história dela, é uma honra ter você aqui. Eu vou chamar agora e primeiro eu vou dizer assim, para você, que não deixa nada te impedir hoje. Se puder, pegue papel e caneta, anote e prepara o teu coração agora. Prepara o teu coração, porque a gente vai abordar situações profundas que talvez você nem sabia que poderia ter e podia estar travando a tua vida, a tua história, em qualquer área aí. Sua área emocional, a espiritual, a conjugal, a financeira, não sei. Mas pode mudar alguma coisa, viu? Vou aqui aceitar, cadê? Deixa eu achar aqui aonde que ela tá. Cadê a Liana aqui, gente? Deixa eu convidar ela aqui. Pronto. Tô chamando você aí, Liana. Vamos lá, eu quero ver agora. Primeiro, quero falar para você. Jesus disse que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Você merece a abundância de Jesus. Você merece. A Liana tá chegando aqui e ela vai contar para você. Oi, Liana! Oi, Ellen. Seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Que alegria imensa ter você aqui, Liana, com a gente hoje. É maravilhoso. Alegria toda minha, Ellen. Alegria, é uma honra eu estar aqui hoje, nesta noite. Estava com uma expectativa muito grande para fazer essa live com você. Realmente é um presente de Deus, né? Bom, te conhecer já foi um presente. Agora estar aqui com você, falando de um assunto tão importante,
que eu tenho certeza que nós estaremos ajudando muitas vidas, eu falando do meu testemunho, e com certeza Deus tocará no coração de muitas mulheres aqui presentes. Amém, amém. Mulheres, homens, a gente nem imagina quem vai ser tocado hoje aqui, né, Eliana? Olha só, quero dizer para você, assim, que é uma alegria, uma honra, quero que todo mundo saiba. A Eliana me conheceu pelos áudios, Eliana? Foi pelos áudios? Isso, foi pelos áudios, depois eu fui pelas redes sociais, te encontrei no Face, depois no Insta, e um dia eu escrevi como uma meta na virada do ano, que era um presente que eu queria de Deus, quero te conhecer pessoalmente. E lembra no Método CIS, em 2018, lá em Curitiba, né, que a gente se encontrou e foi muito especial, e de lá para cá a gente tem criado uma amizade. É verdade. Fui tua coach, uma chave muito grande, assim, muito importante da minha vida virou. E a gente tem crescido, né, nesse relacionamento. Eu creio, assim, eu tenho certeza que a nossa amizade vem de Deus, né, nasceu no coração de Deus, porque a gente tem um propósito em comum. E isso é muito lindo, né? É maravilhoso. E hoje estar aqui contigo realmente é um presente. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, olha só que linda. A Liana, que é uma gaúcha, minha conterrânea, apesar de estar muitos anos que eu não vivo no Rio Grande do Sul, mas a Liana é minha conterrânea, me encontrou na internet, entrou num grupo de coaching grupo online, e pelo coaching grupo online eu fui coach dela, coach cristão em grupo online. E nisso ela começou, ela que é master coach, ela já é coach, é master coach, é atuante, né? Ela foi lá entender como que esse negócio de coach cristão, né? Como que é alinhar ferramentas de coach com a palavra de Deus, onde o centro não é o homem, mas é o Senhor, é a palavra. E ela teve um crescimento lindo e uma descoberta extraordinária que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é a história da Liana. Então preste atenção, gente, porque eu creio que a história da Liana hoje vai ser algo que vai tocar no profundo do teu coração. Até falei para ela, não vamos no passo a passo, vamos na sua história. E a sua história, a gente vai extrair os passos para você que sente que tem trava emocional em qualquer área da sua vida. Você pode nem imaginar, mas a grande chance, mais de 90% dos casos, as travas emocionais vieram da tua infância, dos teus 0 aos 8 anos, ou até a sua adolescência. A maior parte das travas emocionais. Ellen, como que faz para descobrir isso? Porque enquanto você não tira da tua mente, enquanto você não descobre que está lá essa trava, tudo que você tenta, você dá errado. Ou tudo que você conquista, você perde. Ou você tenta, parece que nunca sai do lugar. As pessoas que procrastinam muito, geralmente estão se auto-sabotando. Pessoas que sonham com conquistas, parece que vai conseguir sair das mãos, sempre escorre pelas mãos. Geralmente é uma trava emocional. Antes de eu começar com a história da Liana, eu quero que você entenda o que é uma trava emocional. Eu quero que você saiba que é justamente aquilo que vem impedindo você de avançar. Pensa na área da sua vida que você quer avançar e sempre dá errado. Quero te falar, é ali. Ali tem uma trava emocional. Então aqui, com a história dela, eu já quero pedir desde já que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui. Liberdade para estar ministrando o seu coração que está ouvindo. Enquanto você vai ouvir a história da Liana, que você esteja sendo ministrado, que o Senhor Jesus esteja contigo agora, abrindo teus olhos espirituais, teus ouvidos espirituais para ouvir a voz dele, enxergar. E que travas emocionais sejam retiradas sem você nem perceber, ou trazendo uma nova consciência, uma renovação de entendimento tão poderosa que vai te transformar. E você vai passar a conhecer uma boa, perfeita, agradável vontade de Deus como nunca antes. Eu quero profetizar que tem pessoas aqui que estão nessa live agora ao vivo ou depois gravada, que vão receber do Senhor algo tão poderoso, tão novo, que vai virar uma chave na sua vida, que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu profetizo que pessoas aqui vão entrar numa fase do casamento que nunca entraram. Pessoas aqui vão conhecer a Deus, se sentir tão amados, tão queridos, que vão estar resolvendo problemas de autoestima, de inferioridade. Eu profetizo que pessoas aqui vão começar a sentir mais
autoconfiante, vão se empoderar da sua identidade, a identidade que o Senhor Deus deu para você. Profetizo que tem gente aqui que vai ser liberado com tempo profissional, ministerial, vai manifestar o seu propósito como nunca antes, porque é algo do Senhor do céu, não sou eu, não sou a Liana, nós somos só instrumentos aqui, mas o Senhor Deus vai atuar. Eu profetizo que todo aquele que desejar, todo aquele que está sedento aqui, vai receber do céu a sua porção. Ninguém sairá igual se assim desejar. E que o Senhor aumente a sua fé e que você possa perceber que tem gente que vai ouvir aqui e quando estiver dormindo vai acordar no outro dia, vai cair uma ficha. Tem gente que vai ouvir até o final e vai falar, não foi, mas amanhã alguma coisa vai estar lá. Vai cair uma ficha, você vai se lembrar de situações, vai passar um filme na sua mente, você vai ver coisas da infância e falar, caramba, é verdade, faz sentido, é por isso. Com essa história. Assim eu profetizo em nome de Jesus. E como eu te falei, se você tem mais gente que você fala que merece ouvir isso, ou destravar, entrar num novo tempo, seja generoso e generosa, porque a gente envia bobeira às vezes para as pessoas e não envia o que tem função celestial na vida dela. Então vai lá e envia para mais gente que vai entrar aqui nessa live com a gente agora. Liana, querida, eu estou sentindo de Deus que algo grande do Senhor está vindo, que o fogo consumidor vai tirar escórias dessa prata, de ouro que está precisando reluzir nas pessoas. As pessoas estão aí prontas para brilhar nesse tempo. Brilhar não interessa coronavírus, não interessa o que vem aí, interessa o que Deus quer fazer. Ele está parando tudo porque Ele quer algo novo. Ele está parando tudo porque Ele quer reorganizar. Ele está parando tudo porque Ele quer manifestar o propósito dEle, mostrar sua soberania e deixar ser buscado enquanto se pode. Então, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Eu quero que você conte um pouco de você. Primeiro, como você estava quando você chegou até mim e o que mudou dali para frente. Então, antes de falar como eu cheguei até você, eu queria contar resumidamente, sem me estender muito, um pouquinho da minha história. Eu tinha como formação, eu era enfermeira, trabalhei 33 anos na área de saúde pública e final de 2017, meados de 2017, eu me aposentei. Passado alguns meses, passada aquela euforia de ficar em casa, já tinha passeado, já tinha me organizado, eu comecei a me sentir como se o meu valor, eu comecei a me dar conta como se eu tivesse perdido o meu propósito. E isso que eu era, que eu sou cristã. Eu comecei a pedir para Deus, Deus, o que eu faço agora? Né? E comecei a orar e pedir para Deus uma direção. E eu sentia que tinha alguma coisa que estava me incomodando. Parecia como se eu tivesse perdido o meu valor, porque o meu valor estava atrás daquele crachá que eu usava. Eu era enfermeira. E aí eu já estava assistindo os teus vídeos, os teus áudios, e uma das perguntas que me tocou, eu nunca comentei contigo, foi num vídeo que você me perguntou: quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Qual é o teu propósito? E essa palavra propósito mexeu muito comigo. E eu fui muito curiosa, e aí eu procurei algum livro e comprei um livro de Mike Murdock, que fala do vesículo, que é um propósito, um livro que falou profundamente comigo. E, nossa, assim, foi muito especial, foi um momento muito especial. E naquele momento, uma das minhas orações, eu pedi para Deus me conduzir, que eu sentia a necessidade que eu precisava me reinventar. Me considero muito jovem, né, para parar. E, embora muitas pessoas achem que se aposentar, é tudo de bom, é ótimo sim, mas a gente tem que se reinventar para continuar com sentido, né? O propósito de viver. E foi ali que você falava muito em coach, sou master coach, eu fui ver o que era ser isso. E aí, por isso que eu sempre digo, tu sabe da importância que tu tem na minha vida, tu és uma grande influenciadora, fez-me uma motivadora. E eu fui ser coach, então, fui na Febracis, me matriculei, fui fazer o curso de coaching, me apaixonei, né, desde o primeiro módulo. E aí eu comprei toda a grade Golden Belt, fiz todo o processo, passei todo o ano de 2018 fazendo todos os cursos. E a partir daí, muitas fichas começaram a cair na minha vida.
Mas aí, no decorrer desse processo, muitas escamas foram caindo, né? E eu comecei a entrar num processo de dor. Porque quando a gente começa a mexer, quando a gente traz na luz as feridas, quem nós somos, né? A questão das crenças, que a gente estudou muito, né? Aquilo mexeu profundamente comigo e começou a me afetar e me trazer muita dor. Me trouxe uma tristeza, porque eu comecei a identificar muitas coisas que eu tinha feito de errado, identificar quanto tempo eu tinha perdido repetindo o padrão do pai e mãe, padrão, coisas erradas. E ali eu pedi para Deus que me enviasse pessoas que me ajudassem a ir para o próximo nível. E aí você apareceu oferecendo o curso Master Coach Cristã. Eu não tive dúvida naquele momento, eu me inscrevi. E a partir daquele momento, assim, uma chave virou na minha vida. Já senti uma alegria diferente só no fato de ter me matriculado, estar lá naquele grupo. Aquele grupo que está ali até hoje, ativo, né? E que a gente criou grandes amizades, é um grupo muito especial, assim, um presente de Deus. E a partir de lá, Ellen, você sabe, né, as pessoas do grupo sabem da minha evolução, como eu cheguei, né, no grupo, apesar de todo o conhecimento que eu adquiri no coaching, apesar de eu ser cristã, de ter feito vários cursos, participado de academias, de seminários, cura, libertação, mas tinha muita coisa que precisava ser trazida à consciência. Porque para a gente curar algo, veja bem, para a gente curar algo, nós temos que trazer à luz, trazer a consciência, que nenhuma doença. Tu pode ter, por exemplo, um câncer, mas tu só vai tratar no momento que tu faz o diagnóstico. Né? E isso muitas pessoas às vezes estão dentro das igrejas há anos e anos e anos e não sabem que estão feridas. Não sabem que tem uma ferida, uma trava emocional e que vem travando todas as áreas da vida. Pessoas vivendo em círculos, terminando relacionamentos, entrando em outros relacionamentos, como se isso fosse resolver e só está repetindo os mesmos erros, né? Porque existe uma trava emocional, uma ferida emocional lá da infância, que tem que ser trazida à luz, precisa ser curada. Eu até vou fazer um reforço que você está falando, né, gente, para vocês entenderem a importância do que a Liana está falando aqui. É o seguinte, vira como um vício emocional. Então, aquilo que é o vício emocional, às vezes, de gente que briga demais no relacionamento, quando vê, arruma encrenca para dar discussão. Ou gente que, sabe, gente que parece que dá um jeito de sabotar. Eu já me sabotei muito, gente, sabotei demais. Quando eu via que eu estava sendo reconhecida como coach cristã, eu parava de fazer áudio, vídeo, porque eu não queria. Por quê? Por causa de travas emocionais causadas na infância. E foram sem querer, não foram travas de propósito, não foram feridas que foram realizadas de propósito. Não, mas são feridas emocionais que causaram um dano. Eu não me sentia inteira. Aí o que acontece? A gente se sente uma impostora para realizar algumas coisas, como se a gente não merecesse, como a gente não pudesse, como se a gente não fosse ninguém para aquilo, quando todos nós somos iguais perante Deus, chamados, amados por Ele, todos chamados para frutificar. Então, o que acontece? Eu tinha um vício emocional, e esses vícios emocionais, o que é um vício emocional? O que acontece, tudo que eu conquistava, eu perdia, eu me auto-sabotava sem saber, porque por causa disso que a Liana falou, não tinha um diagnóstico, eu não sabia aonde estava essa trava, eu não conseguia identificar, e assim como ela disse, enquanto você não identifica o câncer, você não consegue saber que você precisa tratar, e a mesma coisa são as travas, né, Liana? É bem isso, não é? Isso mesmo. E ali, Ellen, durante o processo de coaching com você, foi incrível, assim, como que assim, Deus foi me mostrando um passo a passo. E eu lembro, assim, que um dia eu estava dirigindo e como se fosse um insight, né? Mas a gente sabe que não foi. Foi o Espírito Santo que me trouxe a luz, me trouxe a consciência, que me disse o seguinte: eu te dei a oportunidade de fazer diferente a partir de agora,
de tu ressignificar as tuas dores. Os teus pais não tiveram, principalmente teu pai que já faleceu. Teu pai não teve essa oportunidade. Eu lembro nesse momento, assim, até o local onde eu estava, eu parei o carro, eu chorei, porque eu identifiquei, assim, para as pessoas entenderem, você já sabe do meu caso, mas assim, eu cresci numa família, meus pais são italianos, e os italianos morando para fora, no interior, uma classe média baixa, sofri muitas vontades, muitas, não digo necessidade, mas aquele desejo de ter uma coisinha melhor, de ter um brinquedo, e o pai e a mãe não poder comprar. Eu fui, na verdade, eu fui a quarta filha mulher. E a filha, antes de mim, ela faleceu com 9 meses. Então, eu acredito que quando a minha mãe engravidou, para vocês entenderem um pouquinho aqui, eu entro na questão da rejeição. Quando a minha mãe engravidou de mim, com certeza ela devia sentir, assim, um medo da gestação, um medo de perder novamente a filha, porque ela tinha perdido com 9 meses uma menina, e em seguida ela engravidou de mim. Então, provavelmente, a minha mãe nunca confirmou, mas provavelmente eles queriam um menino, porque eu já fui a quarta filha mulher, mas embora ela negue isso, mas eu, assim, pela lógica, né, Ellen, eu acho que eles queriam um menino. Eu vou até fazer só um adendo rapidinho, de vez em quando eu vou te dar uma paradinha para as pessoas irem fazendo esse comparativo. Você que está me ouvindo, preste atenção no padrão do que aconteceu na vida da Liana, porque daí você vai comparar com o padrão que aconteceu na sua. Ela está falando de um padrão que aconteceu, olha só, ela era quarta filha, antes da mãe dela concebê-la, a mãe dela já tinha perdido um filho. Então, olha o que significa, a mãe já vem com medo de perder novamente e ainda desejando um menino, já que já tinha 3 meninas. Era isso, Liana? Então, esse é um padrão que eu quero que você perceba. Por quê? Porque, de repente, eu não sei você que está me ouvindo, eu quero que você vá pensando em você. Né? Você, quando nasceu, você era desejado ou não era desejado? Você que, quando nasceu, você foi o primeiro, foi o segundo, seus pais estavam esperando, você foi celebrado ou não? É um dos primeiros passos para você ver se já na gestação pode ter havido alguma rejeição ou não. E você vai ouvindo o que a Liana vai falar, vai ver que são várias fases que pode acontecer. Então, presta bem atenção nisso. Pode continuar, Liana. Então, eu fui, então, a terceira filha viva. Conforme eu fui crescendo, já minha mãe disse que com 3 meses eu já comecei a ficar doente. Então, dos 3 meses aos 11 anos de idade, eu tive, assim, uma sucessão de doenças, de agravamentos. Pensa numa criança que passou a maior parte da infância no hospital. Aí eu recebia, eu lembro assim perfeitamente, teve uma época em que eu ouvi os comentários da minha mãe, eu tive 2 vezes meningite, uma época em que teve um surto de meningite, fiquei com sequela, um tumor no fundo do olho, e eu percebia os comentários, os cochichos das comadres comentando que eu teria um câncer na cabeça. E eu lembro de ver minha mãe chorando, então eu tinha aquele medo de morrer. E eu fui crescendo, e sempre em função de médico. Então, a questão, estudando a questão da rejeição, a gente sabe que crianças que ficam muito tempo hospitalizadas, elas criam, né, sementes de rejeição, elas se sentem rejeitadas, porque elas não entendem dentro do hospital, passando por vários e vários médicos, te examinando, fazendo aqueles exames todos, uma sequência, né? Então, assim, eu fui me sentindo rejeitada. E fui crescendo, e olha que interessante isso. Isso numa palestra, eu estava dando uma palestra aqui na minha cidade, um grupo grande de mulheres, e quando eu estava falando sobre rejeição, sobre identidade, assim, Deus me trouxe isso à minha consciência. Foi incrível. E naquele momento eu disse, olha, eu tive um insight aqui e vou falar, porque agora eu já estou curada, eu posso falar. Então, assim, gente, eu estou abrindo assim, meu coração, a minha intimidade, a minha vida, né? Com humildade, com verdade, né? Justamente para ajudar, quem sabe, outras pessoas que também passaram ou ainda passam por essa situação. Então, assim, como eu era a terceira filha, na minha concepção, isso não quer dizer que era a realidade, porque a criança, ela não consegue discernir
muitas coisas, né? Ela é um pouco egoísta quando ela é pequena. Então, nessa minha concepção, a filha mais velha era a preferida da mãe. Assim é que eu via. E a filha, a do meio, a antes de mim, ela era a preferida do pai. Como eu disse, assim era a minha percepção. Tá tudo certo, e eu não viu, tinha uma Liana? referência. E eu me sentia sem pai, sem mãe. O que eu fazia para chamar atenção? Então, eu me sentia rejeitada. Porque, veja bem, nós nascemos, todo ser humano, ele nasce para ser amado, para ser aceito. Todo ser humano, ele tem uma necessidade de se sentir aceito. O contrário do amor é rejeição. Então, eu já carregava uma semente, quem sabe, lá da gravidez da minha mãe, de medo, de angústia, porque todas as angústias de pai e mãe passam, né? Vai entrando na nossa mente, né? Talvez ela queria que nascesse um menino, nasceu uma menina, e isso já entra uma sementinha de rejeição, as doenças. E aí veio essa questão de eu achar que eu não era amada, que eu não era aceita. Então eu fazia tudo para chamar atenção. Pensa numa criança inquieta, hiperativa, que fazia tudo para provocar. Eu vou fazer uma observação aqui, tá? Você fazendo, que é para ajudar a pessoa a trazer o link para a vida dela, e que isso está sendo fantástico te ouvir, te lembrar da tua história também, né? Foi sempre que eu ouvi. E, gente, olha só, a gente não tem noção ao nível de porcentagem que doenças físicas, na verdade, vêm por questões emocionais. Né? Tem estatísticas de mais de 70% das doenças físicas vieram de fundo emocional. Então, daí a importância de você ter uma noção. A Liana disse que ela não saía do hospital até 11 anos? Até os seus 11 anos. Então, veja bem, quando você, não interessa se é uma verdade, às vezes não é uma verdade, mas se existe esse sentimento de rejeição, tipo, meu pai prefere minha irmã e minha mãe prefere a tua irmã, ou então você se sente a preterida, a que não é preferida ou só pelo pai ou só pela mãe. Isso causou rejeição, isso causou uma semente ruim e uma semente de mágoa. Tem que entender o seguinte, vamos ver de acordo com o mundo espiritual, toda mágoa, ela gera o quê? Um sentimento de injustiça, gera um sentimento de raiva. Ai, que raiva! Minha mãe, se fosse para o meu irmão, ela fazia. Para mim, não. Se fosse para isso aqui. E a criança tem sucessivos momentos dessa raiva, desse sentimento de injustiça. E o que acontece? Às vezes nem é, mas ela sentiu. Por isso que você está tomando cuidado de falar. E o fato é o que você sentiu que conta. Não tem nada de errado. Cuidado você que racionaliza. Não, mas meu pai e minha mãe era muito bom. Eu entendo que era porque meu irmão precisava, ou minha irmã isso. Não interessa se você entende. Todos nós, como a Liana falou aqui, nascemos para sermos amados. Então, toda falta, todo sentimento de rejeição, de abandono, de inferioridade, todos esses sentimentos, eles vêm de feridas emocionais, porque não nos sentimos amados por quem de deveríamos amar, que são os pais, pai e mãe. Então, você não se sentiu amado como você gostaria de se sentir, o quanto era importante para você. E isso não é para culpar pai e mãe. Isso é para entender, porque eles foram vítimas de outras vítimas. Eles vêm repetindo um padrão, ou por repetição ou por rebelião, eles vêm repetindo um padrão dos pais deles. E entenda uma coisa, eles tentaram fazer ser melhor e às vezes acabaram repetindo. E essa repetição só veio, gente, presta atenção, ela só veio porque na mente de cada um deles, eles viram e ouviram os pais deles a vida inteira. Foram as figuras, as referências que eles tinham para construir um registro neural do que é ser pai. Tudo que você, por exemplo, viu sobre o seu pai, construiu o que é ser pai. Um caminho neural dentro do seu cérebro falando, ser pai é assim, ele tem que trabalhar muito. Quando você precisa dele, na verdade, ele só exige de você, ele não te abraça, não te beija, não isso, não aquilo. Entendeu que alguns, né? Outros casos vão ser outros casos. Estou dando um exemplo. Então, se seu pai natural foi assim, você registra que seu pai natural foi assim. E aí você entende que ser pai é isso. Se você é homem e está me ouvindo, por exemplo, a tendência é que você repita o que seu pai fez. Ou então você faça por rebelião exatamente ao contrário ou exatamente igual. Dificilmente tem um meio termo. Só naquilo que você busca,
que você traz consciência para mudar. Né? Eu venho falando nas lives, o que você não identifica, você não consegue modificar. O que não identifica, não modifica. Né? O diagnóstico, então você precisa identificar como foi o padrão dos seus pais. E seus pais só foram assim, não porque eles não te amam, é porque provavelmente eles também foram rejeitados, entenderam que no registro dele, eu fui rejeitado, logo o papel de pai e mãe é rejeitar. Ah, mãe, eu registrei que mãe ia ser assim. Quando eu for mãe, eu vou reproduzir a tendência, tá? Entenda, o padrão comportamental é tendência a repetir o padrão. Oi? Tudo inconscientemente. Isso, boa, bem lembrado. Inconscientemente, não é uma coisa pensada. É um registro interno, fica lá no teu inconsciente, gerindo as tuas decisões para como que você dá limite ou não para os seus filhos, geralmente vem de como você viu o seu pai ou sua mãe. Alguns fazem por rebelião total diferença. Ah, meu pai e minha mãe eram muito exigentes, agora eu sou total liberal. Aí a gente chama repetição por rebelião, exatamente o contrário, que é por causa de alguma ferida. Então tem os dois padrões. Por que é tão importante descobrir isso, gente? Porque você precisa saber o seu padrão quando você for livre do deles. E outra, principalmente, que é a chave dessa noite aqui, porque teria muito pra gente falar, mas a grande chave vai ser o como você se sentiu em relação a seu pai, especialmente, a seu pai, a sua mãe, mas principalmente sobre o seu pai. É como você registrou o caminho de qual é a figura de um pai. Neurologicamente, você tem a tendência inconsciente de comparar a atitude de Deus com a atitude do seu pai. Porque se seu pai foi exigente, foi um homem bravo, foi distante, a tendência foi de penalizar, você vai tender a achar que Deus é um penalizador, que ele é distante, que ele não é próximo. Seu pai não deu carinho, não deu afeto, não beijou você, não disse que ama, não disse que você é uma princesa, você vai achar que Deus não acha isso de você. Você vai se sentir sempre indigna de Deus, ou que ele olha todo mundo menos você. Estou indo na cerne, porque a chave dessa noite vai ser isso. Eu vou deixar a Liana agora conduzir de como ela teve essa percepção diante dos seus pais e o que isso teve a ver com a sua conexão com Deus e com a tua vida em geral. Então, Ellen, como eu vinha falando, então meu pai, por ser um italiano, ele tinha... E como você falou, né? Ele repetia padrão. Eu não estou aqui em momento algum condenando, censurando, pelo contrário. Amo meus pais, infelizmente meu pai já faleceu. Quando eu me dei conta de tudo isso, eu pedi perdão, porque inconscientemente eu sentia aquela rejeição e eu de certa forma, deixei de curtir eles. Principalmente meu pai, porque... Ninguém dá aquilo que não recebe. Meu pai não foi ensinado a dar amor, a dar carinho, a dar colo, a dizer palavras, eu te amo. Eu não lembro dele ter me pego no colo, feito um carinho. Então, eu era assim com ele também. E eu trazia para os meus filhos esse padrão, porque eu achava, como eu disse, ninguém dá aquilo que não recebeu. Eu não podia dar amor se não receber. E assim era a minha vida com Deus. Desde que eu me converti ao Senhor, eu vinha buscando esse relacionamento com Deus, que a gente todos sabe que é importante, que não é religião, que é uma conexão, né, com Deus. E eu sentia assim, como se existisse um muro, né, uma barreira que me afastava. E eu orava, eu buscava, enfim. E eu lembro que eu cheguei a comentar contigo no grupo, né? E olha bem, isso que eu já, como eu disse, eu já vinha frequentando seminários e tudo mais, e lendo e tal. E eu comentei contigo isso e me fez uma pergunta assim que virou a chave na hora, né? Me perguntou assim, quem é Deus para ti, Liana? Eu fui descrevendo, né? Um monte de, Deus é um todo-poderoso, eu dou o da prata e tal. Aí tu me disse, tá vendo? No momento algum tu disse que ele é teu paizinho, e aquilo virou. Né? Aí eu linkei com aquilo que Deus tinha falado comigo, que tive dado aquela oportunidade de ressignificar, de quebrar tudo, os padrões que eu trazia, né? De pai e mãe, de geração em geração, se repetindo. E foi muito especial. A partir de lá,
né, foi uma virada, um crescimento na minha vida. Eu não vou poder deixar de passar aqui este livro que você me indicou, né, naquele momento do curso. Eu já repassei para vários amigos, já indiquei para os meus coaches também, que é o Imensurável Amor de Deus, que é um livro assim pequeno, gostoso de ler, rapidinho de ler, mas assim, gente, fez uma diferença enorme na minha vida, me trouxe um significado de realmente quem eu era filha amada de Deus. E mesmo que meu pai e minha mãe não tivessem me dado o carinho ou o amor que eu achava que merecia, Deus estava comigo desde o meu nascimento, desde antes de eu nascer, que ele estava comigo quando eu pronunciei a primeira palavra, o primeiro choro. Enfim, o livro assim, que falou profundamente no meu coração. Eu me senti amada, me senti importante. E a partir daí, eu entendi que eu não era meu passado, eu não era o que me aconteceu, e que eu sou uma filha amada de Deus. E isso assim mudou, destravou todas as áreas da minha vida. Eu fazia, como a Ellen falou, né, as traves emocionais repercutiam em várias áreas da minha vida, na área financeira, por exemplo. Tive problemas sérios na área financeira, porque, como eu disse, eu tinha uma infância de escassez, então quando a gente passa por dificuldades, a gente geralmente faz votos secretos, tipo assim, quando eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar tudo que eu quero. E assim eu né? E assim é para os relacionamentos. Tipo assim, ninguém vai mais me magoar. E aí tu cria muros, assim, e crenças que vão interferir em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, eu tive problemas de relacionamentos em função dessas traves emocionais, problemas financeiros. Mas, assim, graças a Deus, tudo foi trazido à luz, né? E hoje, assim, eu vivo nessa busca, no crescimento constante, melhorando a minha versão a cada dia, buscando ser uma melhor mãe, buscando ser uma melhor esposa, uma melhor filha, uma melhor cristã, né? E buscando melhorar meu relacionamento com Deus. Mudou tanto, né, Liana? Eu vejo assim, preciso dizer o quanto que quando você chegou no Master Coaching Grupo Cristão com a gente online, fez tanta, a sua face mudou, sua expressão mudou, quando você depois resplandeceu. Obrigada por contar essa história, né? Porque a gente fala de infância, falar de rejeição, a gente fala de situações íntimas. E assim como a Liana, creio que ela tem muitas histórias por trás, mas eu quero reforçar algumas coisas para você que está nos ouvindo, acompanhando, né? Já estão falando que lindo essas histórias, muita gente se identificando com você. Alguns momentos eu desativei os comentários, voltei a colocar aqui, que é para a pessoa não perder o fio da meada, né? Do momento emocional, a gente perde lendo. Mas eu quero com você aqui trazer essa consciência, porque, gente, preste atenção em algo que eu vou te falar, você que está nos ouvindo. Assim como aconteceu com a Liana, ela se sentiu a preterida, né? E ela se sentiu distante e criou muros de proteção que a distanciava de relacionamentos, de relacionamento conjugal, de relacionamento com Deus. Eu quero falar assim, muitas vezes existem crenças que foram criadas de rejeição por palavras, por situações. E não foi por algumas, foi porque teu pai e tua mãe ouviu a vida inteira para eles e eles automaticamente estavam no inconsciente e soltaram para você também, né? E ao mesmo tempo, tem pessoas, aconteceu comigo, eu já contei algumas vezes, quem já me acompanhou já viu, né? Mas eu gosto de falar porque sempre tem alguém que fala, caramba, isso também me tocou. A questão de que quando eu era criança, minha casa pegou fogo e por ter pegado fogo, a gente foi embora do Rio Grande do Sul. Só porque pegou fogo, mas também aconteceu outras coisas. A gente foi morar na garagem da casa, ficamos com uma situação financeira bem complicada. Meu pai ainda perdeu os 2 terrenos que tinha por causa do avalista de um tio que faliu. Várias coisas aconteceram. E naquele momento, a gente foi para o Mato Grosso do Sul morar, eu tinha 6 anos. A gente morou numa casa sem energia elétrica. A gente comia... Nossa, meu sonho era comer uma bolachinha recheada, um iogurte, que era muito raro, era difícil ter, tudo era muito difícil.
E por questão de muitas perdas, né? A situação financeira é muito limitada, a gente não tinha nem energia em casa, pensa. Televisãozinha, bateria preta e branca, bateria de carro, né? Tomava banho com chuveiro, chuveiro não era elétrico, era chuveiro de riscar o fósforo, igual você risca no fogão, ligar a gás. Tinha umas coisas tão interessantes. E eu vou falar um negócio para você, por causa disso, entrou algumas coisas no coração do meu pai e da minha mãe, que queriam dar o melhor pra gente e não podiam naquele momento. E por causa disso, sempre quando eu via alguma amiga que queria sair, tomar sorvete, ou coisas que queriam fazer, na verdade fazer alguma viagem em pessoal da escola, qualquer coisa, ou comprar alguma coisa, né? Eu não tinha nunca nada para comprar, e eu me lembro que meu pai falava assim, filha, com muito amor ele falava isso, ele falou, filha, não dá para comprar, isso é para os grandes, nós somos pequenos. Filha, isso... aí eu pedi outra coisa, pai, eu queria... Filha, isso é para os grandes, nós somos pequenos. Grande e pequeno para o meu pai naquele momento, né, significava quem tem... O grande era quem? É quem era reconhecido, era quem tinha dinheiro, era quem podia ter opções que eu não tinha. Então, só que era um sentimento de dor por causa de uma grande perda, a gente perdeu muitas coisas, sobrou só a roupa do corpo, a gente teve toda uma situação, né, de receber muita doação na época, enfim. E aí, nessa dor do meu pai, eu ouvi por repetidas vezes, entenda você que está me olhando, uma crença limitante, uma trava, que é o mesmo que uma trava emocional, ela faz o quê? Ela é construída ou por coisas que você ouviu repetidas vezes, ou por coisas que você ouviu uma só vez, mas sob forte impacto emocional. De repente, um abuso que você teve na infância, um abuso sexual, ou um abuso que seja verbal, um susto que você levou, um medo que você teve, alguma coisa, ou de repente ficou sozinho em casa, ficou com medo, a mãe deixou, ele precisava ir no mercado comprar uma coisa e voltar, e você se apavorou. Isso gerou forte impacto emocional, uma rejeição do pai, né? Eu vejo o Paulo Vieira às vezes conta, né, sobre ele querer impressionar o pai e a mãe, aprender a dançar samba, quando mostrou, o pai olhou e falou assim, nossa, como que o pai dele falou? Eu me lembro que ele corrigiu, falou assim, fez uma cara tipo assim... que ridículo, falou que ridículo. Então, em vez de ele se sentir amado pelo pai, se sentiu rejeitado, o pai não aprovou algo que ele se esforçou para impressionar o pai. Então, coisas pequenas que parecem pequenas hoje, porque nós somos adultos, mas para a criança tem um grande significado. Né? Você que tem filho e filha, cuidado com o que você fala e como que você aprova ou reprova o seu filho, porque isso pode causar um forte impacto emocional, porque ele às vezes faz um esforço para te mostrar algo, um esforço para impressionar pai e mãe, porque pai e mãe são os heróis da gente quando a gente é criança. Você que é pai e mãe. E as comparações, né? As comparações do filho com o outro. Exatamente. De um filho com o primo. Comparar um filho com o outro. Porque o fulano fez, você não fez, meu filho. Se você foi comparado, ou se você compara seus filhos, cuidado. Né? Se você foi comparado, provavelmente tem travas emocionais para ressignificar. Se você compara, pare de imediatamente comparar um ao outro. Cada um é único, é singular, não deve ser comparado. Eles têm temperamentos diferentes, exigem que sejam tratados diferentes, os dois com amor, mas têm necessidades emocionais diferentes um do outro. Né? Então, isso é muito importante. É muito importante. Então, assim, tem gente que está dizendo que caiu uma ficha aqui. Né? É muito importante que as fichas que vão caindo, que eles levem diante de Deus. Porque aí o que acontece? Se você teve uma trava sua com seu pai natural, a tendência é que você tenha com Deus. É uma tendência comportamental, isso é estatística, isso é neurociência, mas isso é espiritual também. E quando você... então, como que eu sou livre disso? Como que a Liana foi livre disso? Gente, o que você não identifica, você não modifica. O que você não tem diagnóstico, você não trata. Nessa live, nesse momento, eu creio que o Espírito Santo de Deus está te trazendo a consciência. Filhos que ouviram dos pais, você é burro, você não vai dar em nada. Guri, faz logo ser burro, você é tonto, você é lento, você é vagabundo, você não vai dar em nada. Pessoas que ouviram frases de impacto, você é fraco.
né? Quando não ouve, você é uma prostituta. Quando você não ouve, você é um, né? Enfim, falando coisas. Você vai ser infeliz. Eu tive mais de uma coach que falava que o pai dizia, você não vai ser feliz no casamento. Pronto, Então, pronto. Criou, né? Levantou aquele... Ela criou aquela crença por repetidas vezes, ouvia aquela frase e ela acreditou. Porque as crianças, principalmente a criança até os 12 anos de idade, ela acredita, né, 100% no pai e na mãe, naquilo que diz. E muitas vezes eles dizem coisas assim, também por falta de inteligência emocional, dizem coisas naquele momento que está irado e não sabem do prejuízo que isso causa para a criança. Porque a criança, ela acredita e ela deixa entrar na mente, né? E levanta então aquela fortaleza, aquela crença. Bem lembrado. Gente, por que é importante saber que é a criança e o que a criança tem a ver com você que é adulto hoje? Você acha que isso não faz diferença em você? Eu quero te falar o seguinte: isso faz e fez diferença na sua estrutura neural. Por quê? Dos 0 aos 8 anos, 80% do cérebro da criança é formado, ou seja, a estrutura das bases da personalidade estão ali dos 0 aos 8 anos, 80%. Dos 8 aos 17, aproximadamente, são os outros 20%. Por isso, essa é a fase de construção, uma construção das bases da criança. Então, tudo que se aprendeu na infância, o que você ouviu, o que você viu que não devia de ver, né? Viu antes da hora, viu? Tem gente que recebeu violência sexual emocional porque viu o pai e a mãe fazer sexo, ou porque ouviu e não soube discernir o que era, achou que sabe, não conseguiu entender. Tem gente que tem várias situações, palavras que ouviu constantemente, que foram lançadas, mas criaram o quê? O que disse a Liana aqui, fortalezas na mente. A Bíblia fala muito de fortalezas na mente, fala de sofismas, enganos que são implantados, coisas que você não sabia porque estava no teu inconsciente. Agora, a gente falando sobre essas situações, o que está acontecendo com você? Você está trazendo algumas coisas da consciência. Puxa, eu ouvia isso do meu pai, ouvia da mãe. Homem nenhum presta. Homem é tudo igual. Se você ouviu da sua mãe, a tendência é que você vai criar essa crença, porque isso é uma verdade. Existe homem que presta, porque tem gente que vai falar que sim. Ainda que a tendência de quem cria essa concepção, essa não é uma concepção, é uma crença limitante. Se você acreditar, teu cérebro acredita a história que você conta para ele. Se você ouviu a sua mãe contar isso, ele vai acreditar nisso. Aí o que acontece? Se você acredita nisso, logo, para que essa teoria seja autorrealizável, seja verdadeira, essa crença se autorrealize, a tendência do teu cérebro é procurar pessoas que não vão prestar, homens que não vão prestar, mulheres que mudam e divorciam novamente, porque a tendência é que ela vai procurar sempre alguém que realmente não presta, porque ela ouviu então que o homem não presta, então o homem que se procura é aquele que não presta. E isso é inconsciente, não é consciente até que. E aí a grande chave do dia de hoje, até que você identifique. Se você identificou, agora é o maior passo de todos. Puxa, isso aqui era... Eu atendi uma mulher que ela vivia uma violência constante do marido, ela vivia como uma escrava dentro do próprio negócio, ele fazia coisas terríveis, mandou o filho deles embora, e ela deixava, ela não se posicionava. E quando ela foi fazer coach comigo, ela descobriu o quê? Que essa é a história dos pais dela. E que como essa é a história que o cérebro dela registrou que é verdade, ela entendeu que era normal, mas não é. Era normal do padrão do pai e da mãe dela. Ela falou, sua história é diferente. Quando ela identificou, assim como Liana quando identificou, assim como eu quando identifiquei, porque eu estava me auto-sabotando, tudo que eu ia parecer que eu ia ser grande, eu me auto-sabotava. Quando eu fui sentir reconhecida em algumas palestras que eu fui dar e tal, as pessoas vinham tirar foto e falar comigo. Eu fiquei tão assustada que eu fiquei meses sem fazer vídeo, foto, fazer mais nada. Não queria fazer vídeo nem áudio. Não ajudava mais as pessoas com medo, eu não sabia por quê. Era inconsciente. Então, gente, autossabotagem é inconsciente. Só que no momento que você trouxe a consciência, opa, diagnosticamos, sabemos o que tratar. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Que a partir de hoje, se algo está sendo identificado em você, algum padrão do que você ouviu dos seus pais,
Assim como aconteceu na vida da Aliana, vai poder acontecer na sua. Por quê? Porque você vai falar, peraí, essa história é o que eu ouvi, mas não quer dizer que isso é uma verdade. Isso eles lançaram, agora eu identifiquei, eu posso falar para o meu cérebro que a verdade é outra. Não, eu sou filha de Deus Altíssimo. E Ele me fez, e Ele me ama. E o Pai Celestial, ele tem características diferentes do meu Pai natural. Quando você conta isso pro teu cérebro, assim, o Pai Celestial é outro, eu vou conhecer quem Ele é. Para ver o quão diferente ele é. Ele não é um pai distante, ele é um pai próximo, ele é um pai afetuoso, ele é um pai presente, ele é um pai que consola, ele é um pai que põe no colo, ele é um pai que é louco por nós, é um pai que não, ele é misericordioso a ponto de eu não precisar acertar para ele me amar. Ele não é um pai que só me ama e me aprova quando eu acerto, não, quando eu erro, porque ele é um Deus de misericórdia. Quando eu erro sem querer, né, gente? Não quando eu erro de propósito, porque daí o pecado intencional é diferente. Aí eu quero pecar, vou lá, vou destruir as pessoas. Não, eu sem querer eu erro, Deus sabe das intenções do nosso coração. Ele nos ama como a gente é, não porque a gente acerta, não é pelas nossas obras. As nossas obras o glorificam, mas isso não quer dizer que Ele nos ama mais ou menos. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de graça, de favor. Derrama o favor não porque a gente merece, mas porque Jesus decidiu se entregar naquela cruz para que a gente fosse reconciliado com Ele, para que Ele se aproximasse, para que a gente falasse, Ele ouvisse, e Ele falasse, a gente tivesse condição de ouvir o Pai. E isso você tem experimentado como nunca, na verdade, Liana? Verdade. Enquanto você falava aqui, eu trouxe a consciência o seguinte, o quanto importante é trazer luz à consciência, né? Eu creio que neste momento muitas que estão aqui se identificaram também, se identificaram com a minha história, com algo parecido, e eu creio que o Espírito Santo está trabalhando, mas as pessoas, assim como é importante trazer a luz, é importante curar. O que eu tenho percebido é que às vezes as pessoas elas querem ajuda, mas elas não querem, aliás, elas querem a cura, mas elas não querem enfrentar o processo, porque mexer na ferida dói. Isso é muito importante, é muito sério, porque para ver cura, a gente sofre, mexer na dor. É como a trava emocional, a ferida emocional, é como uma ferida, uma cicatriz, né? Muitas vezes está lá no nosso inconsciente, a gente não lembra, né? Que nem eu não tinha esse entendimento. A minha vida, por muitos anos, eu tinha assim uma certa... Eu e a mãe, a gente como se diz assim, se bicava, né? A gente tinha eu tinha uma implicância com ela, mas não sabia por quê. Né? Por quê? Por causa dessas traves emocionais, que na minha cabeça ela preferia minha irmã, não eu e tal. Tudo inconscientemente. Então, quando foi trazido à luz isso, dói porque a gente se arrepende, a gente sofre, né? E é que nem uma casca de ferida. Aparentemente ela está cicatrizada, mas tem aquela podridão, tem a secreção embaixo. Quando tu vai tirar para limpar, dói. Então, assim, eu passei por muitas dores, só eu sei, né? Mas graças a Deus eu fiz a cura, né? E aí é importante duas coisas. Eu me perdoar, né? O auto-perdão, porque a gente acaba se culpando. Por que eu fiz isso com meu filho, com minha filha? Eu repito o padrão. A tendência daquilo que eu não gostava no meu pai e na minha mãe é o que a gente reflete com os nossos A tendência é essa, né, Liana? Ô, Liana, eu tô vendo aqui que a live já vai terminar e ela vai cair. Então, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu tô pensando aqui? Nós já falamos hoje como identificar. Ó, tem menos de 30 segundos, tá? Nós já falamos hoje como identificar. Quero te convidar amanhã para a gente chamar o pessoal que está hoje aqui para vir amanhã no mesmo horário, para a gente fazer diferente amanhã, falar como ressignificar, como a gente já identificou hoje e amanhã a gente potencializa. Vai acabar agora, você topa? Topa?